Olá, eu sou a Rose Helena Paiva, psicóloga, facilitadora de grupos e hoje eu vou tomar um café com elas. Oi, Vanessa Nascimento aqui. Tudo bom, gente? Patrícia Mora e esse é mais um café com elas. Com elas, ó, um cafezinho fresquinho. Pátio, na minha xícara, para todas as horas. Um colo, um carinho, um café quentinho. Quem está oferecendo esse café quentinho é a Rose, nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Rose. Rose Helena Paiva, psicóloga há 23 anos. Rose, fala um pouquinho de você pra gente. É um prazer receber vocês aqui, um café quentinho, um colo e um coração na minha xícara, para dizer que tudo que eu faço por aqui é de coração. É um prazer conhecer todos vocês. Meu nome é Rose, sou psicóloga, apaixonada por isso aqui, por um bom bate-papo. Sou de família mineira que adora um café quentinho e um pão de queijo. E hoje a gente vai estar aqui conversando sobre vários temas muito interessantes com relação ao mundo feminino. E eu atendo, como você falou, há 23 anos, e a maioria das pessoas que eu atendi foram mulheres com diversas queixas, e é um prazer poder dividir esse espaço aqui com vocês. Eu vou quebrar o protocolo, nem falei nada para elas, mas Paty, hoje pela primeira vez eu perguntei para minha mãe que dia, quando ela entra na menopausa. Eu nunca tive esse assunto com ela, né? E ela ficou totalmente sem graça. Jura? Sim. A minha mãe tem 69 anos, os meus irmãos já saíram e aqui eu continuo lá, né? Ela não vê a hora que eu saia também. Mas por que eu falei isso? Quando a mulher tem 40, 50 anos, e eu perguntei pra ela isso, eu falei assim, mãe, mas qual sintoma a senhora teve? Eu não tive nada, não. Não teve nada. Vi minha mãe irritada, vi minha mãe reclamando de calorão. É uma fase que vai passar e que elas esquecem. Então, assim como esquece, por que eu falei isso? Eu de novo e a questão de você... como esquece, tem a perimenopausa. Um dos sintomas da perimenopausa é isso. A gente vai falando e diz. Eu tava falando mesmo. E eu tenho esse maior sintoma. Mas por quê? Porque uma das queixas da minha mãe, principalmente quando meu irmão mais novo saiu de casa, porque a mulher tem mais apego com o filho e tal, ela sentiu muito essa ausência. Ah, mas você vai sair? Você vai casar? Você vai não sei o quê? E porque essa semana eu tava conversando com a Paty sobre síndrome do ninho vazio. Então, existiu na minha casa de uma maneira camuflada, mas existiu. E aí a gente traz essa discussão para Rose, né, Paty? Síndrome do ninho vazio. Sempre tem isso, tem a ver com a menopausa, tá perto disso, não tá? Faz parte, ou assim, não, qualquer pessoa pode passar por isso, sobre aquela solidão, né, solitude. Tem mulher que tá doida pra ficar sozinha. A gente usa muito esse termo síndrome do ninho vazio para mulheres que têm filhos, de repente foram casadas ou moram com os filhos e os filhos adultos vão embora. E aí a gente pensa como um passarinho, né, que tem um ninho, todo mundo ali, de repente todo mundo voa, vai embora, e aí, o que eu faço? Como vai ser a minha vida agora? Sendo que durante muito tempo, o que eu vivi fazendo? Cuidando do filho. Arrumando casa, lavando roupa, lavando louça, não sei o que, vivendo em função dos cuidados com o filho. Quando meu filho não tá mais lá, e aí, o que eu faço? Qual é o sentido que eu dou pra minha vida? E aí tem esse sentimento de solidão, de não saber o que fazer com o tempo que parece que ficou muito mais livre, né? Eu não tenho outras coisas para ocupar o meu tempo. Então a mulher tem esse sentimento. Mas a solidão, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. E não necessariamente tem a ver com a menopausa. Às vezes acontece na mesma época, porque se você tem filho em torno dos 20 e poucos anos, às vezes essa idade dos 40 e pouco, 40, 50 anos, o filho está indo embora, está vivendo a sua vida, né? Com essa fase. E aí coincide com essa fase de mudanças hormonais, da menopausa, perimenopausa, saída do filho. Então, assim, imagina a cabeça da mulher como fica nesse período da vida, não é? Bom, respondendo, a minha mãe entrou na menopausa com 50 anos. Seguindo a linha hereditária, pode ser que eu entre na menopausa com 50, porque tem a ver essa questão da mãe, da filha, né? Então tenho 5 anos ainda para esperar. Você já falou sobre isso com a sua mãe? Eu lembro muito bem da fase da menopausa da minha mãe. Bem companheira nela nessa fase, mesmo que eu não quisesse ser, porque ela deixava bem óbvio o que estava acontecendo. Ela demonstrava, ela falava. Eu lembro das idas aos ginecologistas, aos geriatras, para ela tentar resolver o que estava acontecendo. E eu lembro por falar em solidão, acho que a palavra desamparo, talvez ela tenha falado tanto dentro de casa, porque ela não tinha com quem compartilhar.
Ela é a mais velha de 4 filhas, né? Então ela tem 3 irmãs mais novas que não sabiam do que ela estava falando. A minha avó materna já havia falecido. E a minha avó paterna teve 7 filhos. Então ela não teve tempo para... porque aos 45 anos ela estava tendo filhos. Então os hormônios dela estavam... E quando comentava com a minha avó, ela falava que isso era frescura. Ela nunca ouviu falar nisso, isso era frescura. Então talvez por isso, por ela não ter achado fora, ela compartilhou tanto dentro de casa. Mas teve esse momento de solidão, de não ter com quem compartilhar o que ela estava sentindo. Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, né? Eu tenho 45. E eu me lembro bem quando... Você vai ser. Muito adolescente. Nossa, quinta série não sai de mim. Nós somos jovens. Sou mais velha, é o absurdo de 1 ano. Tudo bem, eu sou mais nova. Mas eu me lembro quando meu irmão casou, né? E a minha mãe, ela não era muito de dividir os sentimentos, assim, né? De falar das emoções dela, ela era mais fechada, mais quieta. Então ela tinha isso, de um cuidado muito grande com a gente, com a casa, com tudo, mas não era de dividir. E eu lembro exatamente da gente tomando café assim na mesa, e de repente, entre aspas, do nada, a minha mãe caiu num choro. Meu irmão ia casar no sábado, no dia seguinte, foi numa sexta. Ela caiu num choro, eu fiquei muito assustada na época, eu falei, o que tá acontecendo, né? E ela falando de alguma coisa de visão, que ela não conseguia enxergar. Mas não era, né? Ela precisava colocar para fora aquele sentimento do meu irmão que tá indo embora de casa. E aí, depois de uns anos, meus pais foram embora para Minas, né? E eu fiquei sozinha aqui. E aí eu vi que foi diferente. O que aconteceu? Depois que eles mudaram, eles se permitiram viver outras coisas. Foram viajaram para fora, fizeram várias coisas que, enquanto estava com os filhos ali, não foi possível, por diversas razões. Então, enquanto assim a gente passa por essa fase, mas se a gente consegue ultrapassar, a gente descobre outras possibilidades na vida. Ressignificar, né, Paty? Criar novas etapas. Inclusive, isso a Rose faz muito bem. Rose Helena Paiva, eu achei seu nome tão bonito. Eu perguntei umas 3 vezes como que o paciente chama ela, porque eu achei o nome todo muito bonito, muito forte. Rose Helena Paiva. Eu ia querer ser chamada pelos 3 nomes. É muito elegante, por isso que né? você não tem esse nome. Não tem. Poderia dar muito trabalho. E eu pensar que estão chamando a sua atenção. Ela tem um grupo de mulheres que justamente fala sobre isso, né? Coincidências não existem, né, Paty? A Rose trabalha com isso, com mulheres que de certa forma se sentem solitárias ou não tem com quem dividir. E fala um pouquinho sobre esse grupo, como que funciona, como que foi toda essa armação para o grupo. Acho que a psicologia me alimenta muito, né? E ela me traz essa possibilidade de trabalhar de diversas formas. Então a gente tem aqui um atendimento clínico, individual, no consultório, mas eu sou apaixonada pelo trabalho em grupo. Eu acho que o grupo fortalece muito a gente enquanto pessoa. E a gente tem um espaço de confiança que a gente possa dividir nossos problemas, nossas alegrias, nossos sentimentos, sem ter aquela coisa de competição, né? Eu tenho que produzir mais, eu tenho que ser melhor ou não. Sem ter aquela coisa também de comparação, né? Porque você é mais velha, mas você é mais bonita que ela. Obrigada. Ela é linda. A Paty é linda, é a ruiva do grupo. Não, gente, a gente tem muita coisa entre mulheres que às vezes a gente se sente muito só, mesmo fazendo parte de grupos, né? E aí, quando eu comecei o grupo, não foi assim tanto assim, vou fazer um grupo de mulheres. Aconteceu de serem as mulheres a procurar, porque era um grupo de leitura. E as mulheres buscam muito pelo autoconhecimento, por esse espaço. E aí a gente foi vendo que, assim, mais do que um grupo para ler um livro, se transformou num grupo de apoio e num grupo terapêutico. Porque eu comecei a tratar questões emocionais neste grupo, mas porque eu senti um espaço de confiança, um espaço seguro e um espaço de crescimento. Então, uma torce pela outra, uma busca o desenvolvimento da outra. E aí a gente sabe que, assim, a gente ter um grupo, um ambiente, o Winnicott, que é um autor da psicologia que eu estudo muito, ele fala sobre a importância da gente ter um ambiente saudável. Então, se a gente tem um ambiente que seja de crescimento pessoal, todo mundo ganha. E o grupo de mulheres, ele vem nesse lugar. Outra coisa, a gente fala muito sobre saúde mental, né, hoje em dia, da importância da saúde mental. E às vezes a gente fala pouco sobre a saúde social.
o quanto estar em sociedade, em bons ambientes, fazem com que a gente melhore a nossa saúde como um todo. A saúde social, ela faz parte do combo da saúde. E aí o grupo, ele é um grupo de mulheres, ele é um espaço de fortalecimento de saúde social. Então, para mim, assim, é a menina dos meus olhos, eu gosto muito. Qual que é a idade dessas mulheres que frequentam esse grupo? Então, elas estão em torno de 35 a 60 anos. Assim, Bem variado. Nessa fase da maturidade. Nosso grupo, né? Aham. Grupo que a gente escolheu para falar, né? A mulher, assim, até porque quando mais jovem, acredito eu, não sei essas novas gerações, a gente não tem muito esses questionamentos de o que eu vim fazer aqui, qual é a minha função, né? Será que eu estou desempenhando bem os meus papéis? Isso vem com a maturidade. Propósito. Esses questionamentos vêm com o tempo. Então eu imagino que lá depois dos 30, 35 anos, e é por isso também que as pessoas passam, a gente está falando de mulheres, mas eu peço muito para Deus para que os homens também comecem a buscar ajuda, né? Para ter uma sociedade saudável, para poder ter o equilíbrio das coisas. Que é nesse momento que a gente começa a fazer esses questionamentos. O que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha função? Será que eu estou desempenhando bem a minha função? Mesmo a síndrome do ninho vazio, né? A minha função até a página X era ser mãe. Descobrir qual que vai ser a minha função a partir de agora, já que os meus filhos alçaram voo. Então acho que a maturidade tem bastante a ver com isso. E a gente está aumentando muita expectativa de vida também, né? Então, assim, o que a vida está exigindo de mim nesse momento? O que a vida me pede nesse momento? É mais do que pagar boleto e ter conta, e é isso, né? O que mais? Acho que a gente tem essa fase daí dos 40 e poucos que a gente vai pensando assim, bom, acho que a vida é mais do que pagar boletos. A vida, ela exige um propósito, um sentido. O que faz sentido para mim? E às vezes não é um propósito assim, nossa, eu vou salvar a humanidade. Às vezes eu entender o que vale a pena hoje. Às vezes o valer a pena é sentar para tomar um café com uma amiga. E a gente vive numa correria que a gente tem tempo para isso, não é? Aliás, uma curiosidade, a Rose chegou até a gente, até o café com elas, através da Dudas, né? Através da Thaís, não errei o nome da Thaís Eduarda, da Dudas Livros e Livrices. A Rose é cliente da Thaís, acompanhou a nossa gravação e ela tem esse grupo, que começou praticamente um grupo de leitura, né? Vocês iam discutir leituras. Isso. E a mais coincidência é que a Rose trouxe um título pra gente, mostrando aqui antes da gente começar a gravar, que a gente comentou no dia da gravação com a Thaís, né? Foi, de mulheres farem com os outros, né? Também eu tenho um pouco de... Eu gosto muito quando tem grupos terapêuticos que tratam sobre temas, livros e publicações que não foram feitos para serem lidos assim, né, de uma maneira tão descontraída e meio que a revelia, como acontece essas recomendações muitas vezes nas redes sociais e tudo mais, porque são publicações de autoconhecimento. E quando, imagino eu conheço o livro, mas nunca li com um acompanhamento. Imagino eu que ajude muito as mulheres a virarem chaves. Sim. Quando você faz essa leitura de uma forma mais profunda e terapêutica, como é esse livro. Né? Sim, e coletiva. Eu já peguei esse livro para ler sozinha. Quando eu descobri, eu ouvi muito falar dele e tal. Eu olhei sinceramente, gente. Eu falei assim, gente, que livro difícil e chato, né? Porque ele é difícil a leitura no primeiro momento. Só que depois, num outro momento, eu fui ler num grupo de mulheres. E aí, a leitura em grupo me trouxe uma outra visão do livro. E ele, para mim, hoje é meu livro de cabeceira, assim. Eu acho ele muito profundo, ele é realmente muito profundo, ele é transformador, ele traz várias, como você está falando, viradas de chave. Só que eu sempre recomendo, especialmente esse, Mulheres que Correm com os Lobos, você fazer uma primeira leitura em conjunto. Porque vai ser uma leitura acompanhada, porque ele mexe com questões muito sensíveis do universo feminino e que, se a gente tiver um espaço seguro para falar sobre, a gente tem um outro entendimento dele. E aí a gente, com certeza... Porque o livro é muito também, esses livros de autoconhecimento, para a gente praticar, para a gente levar para a vida. Por isso que esse grupo terapêutico, inclusive, que eu faço, não é uma coisa assim, vamos ficar lendo o livro inteiro, né? A gente lê um capítulo por mês. E a gente pratica aquilo que o capítulo está falando. A gente faz ações concretas e a gente conversa sobre, separa trechos. Então a gente aprofunda. Então, mais do que você pegar um livro inteiro para ler, você aprofundar e trazer para sua vida. E a leitura em conjunto é isso, porque muitas mulheres falam assim, olha, sinceramente não gosto de ler, eu tenho preguiça com a leitura, eu não consigo começar a ler o livro e terminar de ler. E aí elas me falaram, Rose, o grupo
me despertou novamente para a leitura. E eu tenho acompanhado que muitas pessoas estão buscando isso hoje em dia, porque está cansando também dessa coisa de rede social e de internet, e está querendo ter espaços coletivos. O grupo de leitura é um ótimo início para quem quer recuperar grupos que fazem mais sentido. Fica a dica, Vanessa Nascimento. Bom, hashtag fica a dica. Venha participar, você vai gostar. Eu tô aqui pensando, ela tá falando, tô pensando, acho que eu vou participar do grupo. Eu ouço os resumos, todo mundo vai falar e eu tiro a minha própria conclusão. Ah, então, aqui. Ela continua lá. Ela era aquela, bota meu nome aí. Mas deixa eu te falar, tem gente que ouve o audiolivro, né? Ouve o capítulo. Pra mim funciona. Que consegue funcionar melhor. Então, é uma possibilidade também. Fala, Rose, eu não peguei o livro, mas eu ouvi. E aí também. Inclusive, na própria Thaís, eu falei sobre isso, né? Que eu tenho muita facilidade para aprender ouvindo, assistindo, do que lendo. Acho que eu consigo entender melhor. A gente tá brincando, mas isso mostra como que nós somos diferentes. Também estávamos falando isso enquanto montávamos tudo aqui. A gente não precisa competir. Não é porque, sei lá, eu tenho o hábito da leitura que eu venho a ser melhor do que não tenho quem não tem o hábito da leitura tem algum hábito, ou alguma capacidade, ou algum talento que de repente eu não tenho. E tudo bem, são complementares, porque infelizmente as mulheres até uma determinada geração, nós somos criadas para ser mais bonita que a outra, ou para chamar mais atenção do que a outra, para ser mais inteligente do que a outra, ou pior, para chamar a atenção do homem, para fazer com que o homem, né? Por que ele preferiu a minha amiga do que a mim, né? Então, E a gente parece que não considera o nosso valor, né? O nosso valor está em cima do olhar do outro, o outro reconhecer, da validação do outro, do que ser o que a gente é. E às vezes a gente se torna uma outra pessoa, totalmente diferente, longe da nossa essência, para poder, quem sabe ele me aceita se eu fizer assim. Então acho que o processo de autoaceitação também passa por um momento de você estar num grupo que você possa ser você mesmo, né? Bom, sendo eu mesma dessa vez, hoje quem está controlando o tempo é a Patrícia Mora. Eu tô aqui sem relógio, sem celular. Ela tá se achando linda, ela tá linda. Não, eu tava uma ventania, gente, aqui o meu cabelo fez assim, né? Eu gosto de volume, mas eu senti que ele fez um volume além, né? Vamos ver como vai ficar. Tem bastante tempo? Pouquinho, dá pra gente conversar mais uns 3 minutinhos. Só? Tem pouquinho. Caramba, 3 minutos? É que eu queria voltar na questão dos grupos, já que a Rose falou que tem mulheres de 30 a 60 anos. Dentro desse grupo, as trocas, como que... Você deve ter tido alguma experiência, assim, alguma coisa que você viveu no grupo, dessas mulheres fazendo essas trocas, que te tocou, que te marcou como mulher... além da profissão, né? Não só como terapeuta, como psicóloga. Queria que você dividisse com a gente essa história. Sabe uma coisa que é bacana? A gente, como é online, temos pessoas que moram, inclusive, fora do país, né? Então, você dividir a sua história, por exemplo, de quem está vivendo um momento da vida, de que você está num outro país, que você tem que passar por um processo de aceitação no outro país, com outra pessoa também que está num outro país e que passou por aquilo já. Então a gente teve essas trocas, que foi interessante. Uma outra coisa também que foi muito interessante, a gente teve um grupo que tinha uma mais jovem um pouco, ela de 30 anos. E aí ela estava no auge daquela empolgação de empreender, de fazer tal coisa, e uma outra que estava na fase dos 50 anos e que não estava mais, estava desanimada da vida porque não estava assim, vendo sentido no trabalho. E as duas estavam na mesma área. A animação de uma trouxe vitalidade para a outra. Contagiou. E a sabedoria da outra deu um ânimo. Ela falou, as duas falaram o quanto importante foi participar desse grupo. E a troca de universos tão diferentes, mas que tinham o mesmo sonho, o mesmo desejo. Então, essas coisas para mim são riquíssimas, assim, sabe? E o quanto uma pessoa de 20, de 30, tem a ensinar para uma de 50, 60 e vice-versa, a de 60 tem a ensinar para nós. Então, mais importante do que a idade é a disposição de partilhar aquilo que você vive. Como que é aquela frase da Rita Lee? É melhor envelhecer sábia? Você prefere envelhecer sábia ou envelhecer como as peruas ou como as bruxas? Ela fala que ela prefere envelhecer como as bruxas, envelhecer como as peruas, tentando brigar com o tempo, né?
gastando o tempo que tem na Terra, tentando enganar o tempo, ou como as bruxas, ir aprendendo e se tornando cada vez mais sábia. Eu achei que essa frase ia finalizar muito bem, combinou com a experiência que a Rose vive nesse grupo. Fiquei curiosa. O que é esse grupo? Sabe que esse grupo fala sobre bruxas, inclusive? As bruxas não têm um lado negativo, não. Não. Mas as bruxas... As bruxas são as únicas que gargalham abertamente nos desenhos da Disney, né? Elas... As princesas estão sempre todas muito contidas. As bruxas falam o que pensam, as princesas só sofrem. Se a gente for começar a colocar na balança... Vai ser tema para um outro programa, porque eu adoro falar de princesas e bruxas. Antigamente eu queria ser princesa, mas tenho revisitado e pensado, talvez eu prefira ser bruxa. Vou encerrar assim o Café com Elas de hoje. Pois, obrigada, viu? Tá uma delícia o café. Foi um prazer estar com você, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E como sempre, se você ficou até aqui, super importante, é importante pra gente, é importante pro YouTube entender que esse conteúdo te interessa. Ativa o sininho para você ficar atenta quando a gente subir conteúdo novo. Compartilha com as amigas e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pra aumentar o número de seguidores. E continue por aqui. Ótimo. A gente fica aqui, até o próximo Café com Elas. Eu aguardo você, nós aguardamos, né, Paty? Uma próxima conversa. E continua seguindo no Instagram também, hein? Tchau.